Fala pessoal, eu sou o professor Guilherme Rezende, eu sou promotor de justiça e professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica e hoje vou falar com vocês sobre um caso bastante rumoroso da década de 90 e que voltou aos holofotes mais recentemente por conta de um documentário que está numa plataforma de streaming, que é o caso Maníaco do Parque. Mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês a seguirem o canal do Estratégia aqui no YouTube e ativar o sininho para novas notificações. O caso foi bastante rumoroso, aconteceu ali entre os anos de 97 e 98, envolvia o Sr. Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como Maníaco do Parque. Maníaco do Parque porque os crimes que ele cometeu foram executados num parque no município de São Paulo. E ele valia-se sempre do mesmo modus operandi, pelo que se disse à época que ele seria um serial killer. Vamos lá, o Sr. Francisco ele seduzia as suas vítimas com uma falsa proposta de emprego, ele as levava a um parque onde promovia o tour do terror e ele cometia ali nessa caminhada violência, tortura psicológica contra as vítimas, mostrava para elas os corpos das vítimas anteriores, depois ele mantinha com ela atos libidinosos e em alguns casos ele chegou a matar essas vítimas. Das 23 vítimas, dos 23 ataques, 11 resultaram em vítimas fatais. Após uma intensa investigação, chegou-se à conclusão a respeito da autoria delitiva e ele foragiu, tendo sido apanhado lá no interior do Rio Grande do Sul, no dia 4 de agosto de 1998. Após ser julgado, ele foi condenado a uma pena de 285 anos, 11 meses e 10 dias. A primeira questão que envolve aí este caso é a notícia que tem sido veiculada de que ele vai voltar às ruas a partir do ano de 2028. E talvez você esteja se perguntando, professor, mas por que se ele foi condenado a 285 anos de prisão? Nós temos um dispositivo no Código Penal, o artigo 75, que diz que o indivíduo cumpre até 30 anos de pena privativa de liberdade. Esse dispositivo, inclusive, foi alterado pelo pacote anticrime Lei 13964 de 2019, que passou de 30 para 40 anos desse tempo de pena a ser cumprida para que ele consiga a sua liberdade. Então, essa informação é de fato verdadeira por conta do esgotamento desses 30 anos de pena que ele já está a cumprir desde o dia 4/8 de 1998, porque a gente considera esse tempo de prisão preventiva como tempo de pena efetivamente cumprido, por conta da regra da detração contida lá no artigo 42 do Código Penal. Consta aqui que foram vários os crimes praticados pelo Maníaco do Parque, dentre eles os crimes de homicídio qualificado, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor e, finalmente, o crime de ocultação de cadáver. Vamos lá! Quando a gente pensa num crime de homicídio, a gente já imediatamente consegue identificar pelo menos duas qualificadoras em relação a esses crimes praticados. A primeira delas, o motivo fútil. O segundo, o recurso da dissimulação, porque ele se passava ali por um agenciador, um fotógrafo que fazia a promessa de emprego e levava essas vítimas para o passeio no parque sem anunciar o seu propósito, a sua intenção de tirar a vida dessas pessoas. E obviamente, embora nós tenhamos 11 crimes de homicídio consumado, naquelas hipóteses, naquelas situações em que ele não chegou a matar suas vítimas, nós podemos pensar aí se houve alguma agressão com ânimos decandi numa tentativa de homicídio com essas mesmas qualificadoras, que nos levaria aí a 23 casos de homicídio, sendo 11 consumados e os outros 12 na sua forma tentada. Naquela época nós também tínhamos uma distinção aí entre os crimes de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Hoje o nosso código não trabalha mais com essa diferenciação. Finalmente, nós temos também o crime de ocultação de cadáver, pois em algumas situações ele ocultava os corpos dessas vítimas no interior do parque e chegava inclusive a mostrá-los para as outras vítimas, para intimidá-las. Veja aí então que nós temos um cenário em que a somatória dessas penas pelo concurso material, na forma do artigo 69, pode resultar efetivamente
num patamar de 280, 300 anos de pena. A terceira discussão que enseja a esse caso é o porquê de tudo ter sido julgado pelo tribunal do júri. Nós temos aí o maior tribuno do Brasil pelo Ministério Público, foi o responsável pela realização desse júri, né? E aí vem a pergunta, por quê? Bom, nós sabemos que os casos de crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri por força de uma regra constitucional, artigo 5º, inciso 38. E o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 78, inciso 1, diz que também os crimes conexos são julgados pelo tribunal do júri. De modo que, se nós temos crimes de homicídio qualificado, aqueles crimes que estão ali juntos com o homicídio, e aqui eu posso ou podemos falar na ocultação de cadáver, nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, aquela época existentes, eles vão todos por arrastamento para julgamento perante o tribunal do júri. Logo, 7 são os jurados que vão apreciar aquela situação e, no final, entender se é o caso de condenar ou não condenar o acusado. Outra questão que à época trouxe ali uma polêmica era sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado maníaco do parque. Nós sabemos ali que na forma do artigo 26 do Código Penal, de acordo com o critério biopsicológico, a pessoa, para ser sujeita a uma responsabilização na seara penal, ela precisa ter discernimento. Ela precisa entender o caráter ilícito do ato por ela praticado e, mais do que isso, determinar-se de acordo com esse entendimento. Se esta inimputabilidade estiver presente, o indivíduo não é sujeito a uma pena privativa de liberdade, mas sim a uma medida de segurança. A semi-imputabilidade, por seu lado, que está prevista lá no parágrafo único do artigo 26, vai ser uma causa redutora da pena. E havia uma discussão à época sobre se ele tinha condições de entender ou não o caráter ilícito dos fatos e determinar-se de acordo com esse entendimento. E isso foi submetido à quesitação perante o tribunal do júri. E vejam, esta também é uma matéria que há de ser julgada pelo conselho de sentença. Vamos lá. Quando nós temos uma pessoa inimputável no processo, ela é submetida a um exame de sanidade mental. Ela é submetida a uma avaliação por alguém que é expert e que vai nos dizer, olha, essa pessoa ela tem condições de entender aquilo que está acontecendo e determinar-se de acordo com esse entendimento ou dizer algo ali que possa eventualmente comprometer esse discernimento. E essa matéria, ela depois é apreciada pelo conselho de sentença, pelos jurados. Este quesito vai vir agora, na sistemática recente do CPP, após o quesito genérico da absolvição. Os quesitos estão previstos lá no artigo 483 do CPP. Nós temos ali o quesito da materialidade, o quesito da autoria, o quesito genérico, o jurado absolve o acusado, e aí nesse caso nós teríamos ainda o quesito da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, seguido dos demais quesitos, eventuais causas de diminuição e depois as qualificadoras, seguindo aí depois também da quesitação dos crimes conexos. Então essa matéria foi submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença e lembrando aqui que os jurados, assim como o juiz, eles não estão presos ao laudo elaborado pelo perito que avaliou o maníaco do parque. Eles podem então simplesmente recusar esse laudo e entender que ele era imputável. Galera, e não se esqueçam, cliquem aqui para ficar por dentro de todas as novidades da nossa Black Friday.